Boa noite. Hoje, Hora do Voto recebe Luiz Marinho, o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo. Luiz Marinho é petista histórico, político de extensa carreira na vida pública, onde já foi prefeito de São Bernardo do Campo, foi ministro do Trabalho e da Previdência Social no governo Lula e também presidente da CUT e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Hoje, Luiz Marinho é presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo. E participa do Hora do Voto de hoje a jornalista Denise Campos de Toledo, comentarista de economia do Jornal da Gazeta. Eu agradeço a você, Luiz Marinho, por estar conosco. Muito obrigada por aceitar nosso convite e também a você, Denise, por integrar a nossa bancada. Muito bem, começando, Luiz Marinho. Eu vi que, aliás, observei e por declarações suas, eu vejo que você está otimista em relação à eleição 2018 e já declarou que entende que essa é uma eleição em que o PT tem uma circunstância muito melhor do que tinha em 2016. E aí eu confesso que eu não entendi muito bem, porque me parece que existe uma situação adversa. O maior líder do PT, o ex-presidente Lula, está condenado e preso. Outros nomes importantes, lideranças antigas do PT, Zé Dirceu, Palocci, também estão presos, sem falar em outras que estão sendo investigadas. Então, Luiz Marinho, eu quero começar por aí. Porque essa eleição de 2018 é melhor para o PT? Primeiro, queria cumprimentar você, Maria Lídia, a Denise Campos Toledo. Queria cumprimentar os telespectadores, agradecer a oportunidade. Comentar de forma especial os telespectadores, que deve ser a grande razão do programa, né, Maria Lídia? E estava com saudade, viu, de ser entrevistado por você. Eu era frequentador aqui, viu, Denise? Por muitas vezes aqui com a Maria Lídia e faz tempo que ela não me chama. Não. Muito obrigado pela oportunidade. Não é verdade, vamos corrigir. Vamos corrigir. Sempre nossos debates, representações expressivas do PT estiveram presentes. Agora começamos um novo programa e cá está a representação do PT. Com certeza, agradeço a oportunidade. Queria, antes, Maria Lídia, de responder comentar essa questão que você traz para os telespectadores e a indagação em relação ao momento político, especialmente do nosso partido, queria completar um pouquinho, porque eu tenho muita curiosidade, tenho andado no estado e o pessoal pergunta: Maria, você nasceu onde? Você é de São Bernardo, é da capital? Porque, curiosamente, o presidente Lula foi candidato a governador de 82, depois todos nós candidatos a governador do estado eram oriundos da capital. Eu milito em São Bernardo do Campo, fui prefeito de São Bernardo, mas eu nasci, Maria Lídia, numa cidade que pouca gente conhece, chamada Cosmorama, viu, Denise? Lá próximo de São José do Rio Preto, mas fui crescer em Santa Rita do Oeste, lá próximo já das divisas de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, lá puxei enxada, caí de lombo de burro, trabalhei com algodão, com arroz, com feijão, enfim. Aliás, tem uma recordação lá, Maria Lídia, permite contar para os telespectadores. Talvez tenha sido a razão de a família deixar Santa Rita do Oeste, a roça, o interior, e vir para São Paulo. Eu sou de uma família de 14 irmãos, 10 homens, 4 mulheres. Eu testemunhei uma situação muito triste do meu pai, na beira de uma rosal, uma roça de arroz, que cresceu de forma fabulosa, muito bonita. Ele projetava uma colheita, uma boa colheita, mas na hora dos cachos, que precisava da chuva, infelizmente não caiu uma gota d'água e nós perdemos aquela roça. Eu vi ele chorando na beira daquela roça de arroz e a partir dali ele falou: vamos para São Paulo, vamos para São Paulo. E eu confesso que ao chegar aqui eu sofri uma grande decepção inicialmente, porque eu imaginava São Paulo, né? São Paulo, grandioso, vindas largas, carros, movimentação. Nós fomos parar na zona leste da capital, no Parque São Rafael. Não tinha absolutamente nada, era um bairro de lama pura, 76, e chegamos um dia de chuva, então era um lamaçal danado, não tinha calçada, não tinha esgoto, não tinha sarjeta, não tinha nada. Escolas precárias, não tinha posto de saúde. Aliás, eu comecei militando exatamente o movimento de saúde na Zona Leste ali, e depois entrei na Volkswagen em 78,
Fiquei 38 anos na Volkswagen, saí agora em janeiro de 2017, depois de 38 anos e meio de Volkswagen, e cá estamos. Mas a tua questão do momento do PT na política, por que eu sou otimista, Maria Lídia, Denise, telespectadores? Porque se a gente olhar o panorama de cada eleição é uma eleição. 2014 foi uma eleição muito difícil para o nosso partido. Nós tivemos uma queda grande na bancada deputado federal, da bancada deputado estadual. E 2016, então, foi o nosso fundo do poço. Nós chegamos a ter uma ideia de preferência partidária em 2016 a 6% na capital, 7% no interior do estado. E por que 2018 seria melhor? Hoje nós estamos com uma preferência partidária de 20% no Brasil, 20% na capital São Paulo, 14% no estado de São Paulo, ou seja, num processo de franca recuperação dessa preferência partidária. E tem outro aspecto importante, há um cansaço com o jeito de governar do PSDB. Se você olhar 24 anos que o PSDB governa o estado de São Paulo e perguntar se tem algum gargalo, porque, convenhamos, 24 anos dá para planejar a solução de qualquer problema, né, Denise? Da educação, da saúde, de infraestrutura, da segurança. E se perguntar no estado de São Paulo, em qualquer região, se tem algum gargalo resolvido pelo PSDB, a resposta vai ser um sonoro não. Então, acredito que nós temos todas as condições de disputar para valer essa eleição no estado de São Paulo. Mas você acha que tem uma receptividade em relação ao candidato do Partido dos Trabalhadores? Eu queria até colocar a derrota de Fernando Haddad aqui em São Paulo, que ele perdeu no primeiro turno. Ele não conseguiu se reeleger, numa clara demonstração de que a sociedade não tinha gostado da gestão. Eu acho que não foi só uma questão política. Agora, ao mesmo tempo em que há esse apoio, há uma rejeição muito grande também ao Partido dos Trabalhadores, e em particular em São Paulo. Como é que você acha que você pode driblar essa situação política, que não é mais uma questão de gestão? A gente está vendo nas eleições uma questão pontual da opinião da população de rejeição aos políticos tradicionais e como a Maria Lídia colocou, o ex-presidente Lula está na cadeia. Denise, se você analisar a situação de 2016, eu falei aqui, 2016 foi o fundo do poço do nosso partido. Não foi avaliado bem a gestão do Fernando Haddad. Na verdade, em 2016, a população não queria ouvir, falaram que a do PT não queria ouvir. Eu próprio lá em São Bernardo, meu candidato, ia apresentar, falava, ele é bom. Eu falava, se fosse você, Marinho, eu daria para votar, mas a do PT eu não vou votar, o PT precisa de um castigo. E o PT sofreu um castigo, ou seja, 2016 apanhamos de chinelo na praça pública, tal, passou. Agora é um outro momento, há uma rejeição aos políticos, agora... Quais políticos? É preciso observar. Eu ando em São Bernardo e o pessoal fala, ai que saudade, Marinho, você tem que voltar para cá. Eu falo, infelizmente eu não vou poder voltar, porque eu vou estar governando o estado de São Paulo, então não vou poder ser candidato a prefeito em 2020 em São Bernardo do Campo. Mas há um chamado. E chamado por quê? Porque o pessoal experimentou a minha capacidade de gestão na cidade. Ou seja, nós transformamos a saúde, transformamos a educação, transformamos a habitação, resolvemos vários gargalos da cidade em 8 anos. E Luiz Marinho, aí eu vou comparar esses gargalos, no estado de São Paulo? Ainda não, Maria Lídia. Essa é a questão que me oferece uma outra oportunidade. Eu digo que cada eleição é uma eleição. Se eu comparar com 2008 também, Denise, em maio de 2008 eu sair do Ministério da Previdência, pedi para o presidente me exonerar, que seria candidato. Ele não queria, a bem da verdade. Porque em maio de 2008 eu tinha exatamente 3% de intenção de voto em São Bernardo do Campo para prefeito, e ele dizia, mas Marinho, você vai sair com 3% de intenção de votos? A turma lá está enraizada há muito tempo, estava igual o PSDB, governo do estado de São Paulo. Eu dizia, presidente, fica tranquilo que a campanha vai cuidar disso. Primeiro, romper uma barreira, que era o desconhecimento, que eu era também desconhecido de São Bernardo do Campo, pasmem, eu era desconhecido de São Bernardo do Campo. E a campanha deu conta disso, eu tive 48,3% no primeiro turno, 59,4% no segundo turno, ganhei as eleições, fui reeleito, graças a Deus uma gestão bastante bem avaliada. E aqui nós vamos fazer o mesmo trajetória, vamos romper a barreira do desconhecimento, vamos apresentar as diferenças dos adversários, porque convenhamos, quem são os nossos adversários? Quem são os meus adversários para disputar a eleição para valer? Nós temos o cidadão que diz que não era político, que era gestor. Gestor de quê? Na verdade, o João sem palavras, ou seja, empenhou uma palavra, e eu que venho do interior, aprendi, Maria Lídia, que palavra é coisa sagrada, você tem que dar a palavra, especialmente na política. Na política, se você não cumpriu a palavra, é um político que não vale nada, ou seja, é fadado ao fracasso. Então, romper com a palavra é muito
é muito comprometedor. Mas quando o Serra deixou a prefeitura, o eleitor não ligou para isso. Ele foi eleito. Sim, veja o Serra, não tem nem coragem de ser candidato a nada quando hoje, ele foi eleito governador. Sofreu um grande desgaste remetendo por naquela isso. situação. Ele foi eleito o eleitor prefeito, liga para isso. Ele rompeu, foi ele governador, rompeu com a palavra de novo, aí não ganhou mais. E agora não tem nem coragem de ser candidato, ou seja, está entregue às traças, né, ao esquecimento. Só que o Serra tinha uma diferença, ele era um político consagrado já, ele tinha estofo político. Quem é o João Sem Palavra? Na verdade, ele se apresentou numa onda antipetista, essa onda petista, se ele vier com esse discursinho agora para a candidatura a governador do estado, vai se dar mal, aliás, começa a despencar nas pesquisas, e não é só a questão da palavra, é a questão do que ele mostrou. O que ele mostrou agora, de gestor de cidade de São Paulo? As praças abandonadas, moradores de ruas aumentaram, anunciou que tinha acabado com a Cracolândia, na verdade ele multiplicou a Cracolândia, cortou benefícios sociais, o leva-leite, as políticas de transporte. Agora ele é o único alvo seu, Luiz? Não, lógico que não. Porque eu queria até colocar que você falava assim, você atribui... Na verdade, é conversar com o eleitor, eleitora, para apresentar as minhas propostas, que seguramente esse é o processo de convencimento. Mas quem é o adversário que impede que você suba nas pesquisas? O desconhecimento. Você acha a hora que é só romper o desconhecimento, pode ter certeza, nós vamos subir. Assim, mas como é que você pode ser desconhecido se você teve todo um trabalho como sindicalista durante um longo período? Pelo menos a classe sindical deveria conhecê-lo. Você teve um trabalho no governo federal de projeção e num período em que o governo federal conseguiu resultados importantes até em relação à economia. A quem você atribui esse desconhecimento da sociedade em geral? A ausência de disputa a nível do Estado. Denise, eu fui Tem que participar de uma campanha para ser conhecido? Com certeza. Eu fui candidato a prefeito em São Bernardo do Campo, em 2008. Eu tinha sido presidente do sindicato, tinha feito negociações com repercussão internacional, como era o caso da permanência da Volkswagen no estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo. O caso da Ford é a mesma coisa. Várias negociações a nível internacional com repercussão internacional. Depois eu implantei a política de salário mínimo, de valorização do salário mínimo com o ministro do Trabalho. Eu fui ministro da Previdência, o presidente Lula pediu que eu resolvesse um gargalo da Previdência daquele momento, que eram as filas nas agências do INSS. Eu consegui resolver. E pasmem, na hora que bateu a pesquisa em São Bernardo do Campo, candidato a prefeito, 3% de intenção de voto e 60% não sabia direito quem eu era, confundia com outros nomes, sindicalistas e tal, e não via como uma alternativa viável para ser prefeito da cidade. A campanha resolveu isso, assim como a campanha resolverá o desconhecimento no estado de São Paulo e, junto com a campanha, o enfrentamento para mostrar quem são os adversários, porque além do João Sem Palavra, apoiador, apoia as políticas do Temer, é um aliado ferrenho do Temer. Aliás, o consórcio do governo golpista é feito em grande parte, o partido que mais deu sustentação ao golpe e ao governo Temer foi o PSDB. Agora, sabe o que eu acho interessante? E o João Dória é um grande aliado do Michel Temer e tem defendido de forma ferrenha as políticas contra a classe trabalhadora, as políticas que destruiu os direitos dos trabalhadores, enfim, tudo que prejudica o povo pobre. Mas ele chega a ser cogitado para ser candidato à presidência, Luiz Marinho. Quando você vê as intenções de voto colocando o nome de João Dória, até uma disputa interna do PSDB, ele é conhecido no país. É para você ver como as coisas estão mal para o lado do PSDB, né? Não é o PSDB, eu estou falando em termos de conhecimento. Se um cidadão, ele está nessa situação que nós estamos falando, pode ser alternativa para ser candidato a presidente, que o PSDB está muito mal das pernas nesse momento. O Alckmin governou esse estado de São Paulo praticamente 24 anos. Nos 24 anos ele estava ali, ou era governador, ou vice ou secretário. Era para estar liderando qualquer pesquisa de intenção de voto à presidência da República no estado de São Paulo. Diferentemente disso, ele está disputando o terceiro lugar, porque primeiro quem lidera é o presidente Lula, vem o Bolsonaro, esse grande líder de uma facção, que na verdade ele não lidera nada, é um líder de facção, e ele disputando o terceiro lugar com o Ciro e com a Marina, ou seja, as coisas estão mal para o PSDB. Mas, Luiz Marinho, esse debate nós vamos fazer de maneira extensa. Está ficando muito extensa. evidente que o seu foco, aí, estratégia de campanha, o seu alvo é o PSDB e João Dória. Você está ignorando o Paulo Scaff, você está ignorando o próprio governador do estado, todo respeito, que tem a força do cargo, aquela coisa da instituição que a gente não sabe ainda o quanto pode pesar nessa campanha e sabemos que, em tese, costuma pesar. Então, aí a indagação é essa, o seu adversário é João Dória, que você até já colocou
apelido que, convenhamos, não é nem muito respeitoso de um adversário para outro? Como não ouvi respeitoso? ninguém É a mais absoluta colocando verdade. apelido em você. Eu não ouvi nenhum dos candidatos, eles estão mais respeitosos. Pode falar que o Luiz Marinho é um homem que cumpre a palavra. Jamais podemos falar que o Dória cumpre a palavra. Eu falei que não cumpre a palavra, não sou eu que falo. Além disso, diz mais do João Dória. Diz que ele não cumpre a palavra, é traidor, que traiu o seu padrinho e traiu a confiança do povo paulistano. É mais do que sem palavra. Vai além disso. O Scaff, o homem do pato, agora arrependeu, abandonou o pato, agora está com o sapo, não sabe se é uma coisa, se é outra. Mas está bem colocado nas pesquisas. Também está despencando nas pesquisas, caiu de 24 para 15, o Dória de 29 para 22. E eu e o Márcio França estamos estacionados, mas nós vamos crescer, pode ter certeza disso. E pode ver alguma aliança com o Márcio França? Não, de maneira alguma. O Paulo Scaff, ele também é aquele do MDB, do Michel Temer, que apoiou acabar com os direitos dos trabalhadores, que apoiaria também acabar com o direito à aposentadoria, enfim. Não é que parece, não sei se ele é rei, imperador da Fiesp, porque ele muda o estatuto da Fiesp a todo tempo. E o grande recall do Paulo Scaff, né, Marília, aqui para nós, é pelo uso indevido do Sistema S com recurso público, que, aliás, eu não sei porque o Ministério Público ainda não discutiu para valer esse assunto. O governador, bom, é uma incógnita, vamos observar, mas seguramente haverá espaço tanto para a minha candidatura como a candidatura do governador de crescimento, até porque ele também é bastante desconhecido no estado de São Paulo, seguramente poderá ter oportunidade. Mas, Maria, tem a questão... Agora, se haverá possibilidade de ter alguma aliança, se no segundo turno ele quiser me apoiar, evidentemente que eu receberei todo o apoio. Agora, Luiz Maria, se ele perdoar a crítica dura... Tudo bem, eu apoio. Não é com o Márcio França. Não é com o Márcio França. Agora, Luiz Marinho, tem a questão da corrupção que vai pesar muito na cabeça, na decisão do eleitor, sem dúvida alguma, este ano. Quando você comenta com as pessoas, todo mundo quer uma situação de limpeza. Você esteve em delações de ex-executivos da Odebrecht e você foi denunciado também por causa de desvio de dinheiro em relação à construção do Instituto Lula, do Museu Lula. Isso vai aparecer inevitavelmente nos debates. Aí qual seria a sua defesa? Porque você falou que é um homem de palavra. Mas eu acho que para a população, em relação a essa questão da corrupção, qualquer citação que haja em relação a isso pesa contra qualquer candidato. Primeiro, uma informação, Denise, é Museu do Trabalho e do Trabalhador, para contar toda a história do mundo do trabalho, dos trabalhadores, desde dos carvoeiros, passando pelos ferroviários, pelos produtores de chapéu, enfim... por todo o mundo do trabalho, dos migrantes, dos imigrantes, e São Bernardo é uma grande referência no mundo do trabalho. Esse museu é um museu que eu tenho um arrependimento, quero confessar a você, aos telespectadores, aqui a Maria Lídia, foi não ter trazido a responsabilidade por orçamento próprio da Prefeitura de ter terminado. Quando o Ministério da Cultura começou a atrasar os repasses ali, a renovação do contrato e tal, eu deveria ter tomado essa decisão, mas com o objetivo de fazer mais com menos, ou seja, se tinha possibilidade de captar recurso federal, por que eu ia sacrificar o recurso do próprio município e fizemos e não consegui terminar aquele município. Esse é um grande arrependimento da minha gestão. Agora, eu quero que o Ministério Público, especialmente o Judiciário, acelere esse processo e deixe um desafio, porque esse processo, ao findar, vai provar a minha inocência, porque não há absolutamente nenhum desvio na obra do Museu do Trabalho do Trabalhador. Há um monte de dilação por parte do Ministério Público e eu faço um pedido aqui público para que eles acelerem o processo para poder deixar claro. Em relação ao Odebrecht, o cidadão que falou, ele mentiu de forma descarada, não faz absolutamente nenhum sentido o que ele falou lá. Agora, se você observar que tem muita gente presa, em relação à pergunta da Denise... Essa em relação ao Museu do Trabalhador? Não, em relação a pedido de recursos para a campanha. Aos tais 550 mil, que a Odebrecht 300 diz que mil reais em Caixa 2 também. São duas delações. Você teria declarado 50. Ele não está nem se referindo à minha campanha, inclusive, está se referindo à campanha de um deputado. Ou seja, não faz absolutamente nenhum sentido. Agora, convenhamos, alguém que está preso e precisa inventar alguma coisa para tentar sair ou aliviar a sua situação, provavelmente é o que tem acontecido.
mas desafio ele provar que isso aconteceu. Agora, Luiz Marinho, tem os vários integrantes do Partido dos Trabalhadores. Aliás, Denise, que estão presos. Deixa eu terminar. Só contar uma história para o telespectador entender. Em 2008 eu sofri uma acusação, uma notícia que os principais jornais manchetaram, que eu tinha feito a campanha mais cara do país. E eu falei tanto com a imprensa, e provoquei o Ministério Público. A imprensa investigativa vai investigar. O Ministério Público investigue se eu fiz a campanha mais cara do país ou a mais correta do país. Porque os meus adversários tinham o mesmo volume de campanha, um declarou que tinha captado 30% do que eu declarei e outro 20% do que eu declarei. Ou seja, era a minha que era mais cara ou a deles que era mais incorreta. Para dizer o seguinte em relação a essa delação da Odebrecht, eu determinei que tudo fosse oficial, porque ali eu já vislumbrava de que possibilidade que fosse acontecer para o futuro tal, e fiz questão que todas as minhas campanhas fossem feitas rigorosamente com declaração oficial, com doação oficial. Bom, Denise, você ia fazendo uma pergunta. Eu ia falar exatamente em relação a isso, que o discurso é sempre o mesmo, né, Luiz Marinho? A gente tem que reconhecer. Negativo. Não, eu não tenho nenhuma culpa, não há nenhuma negativo, prova. Denise, me desculpe. Eu estou falando em relação ao ex-presidente Lula. Ele mantém até agora a posição de que não há nenhuma prova contra ele, mas ele foi condenado em segunda instância. Denise, você pode questionar, mas eu estou falando de tipo de procedimento e como isso soa para o eleitor, bate no ouvido. O eleitor já tomou a decisão, Denise. A maioria do povo brasileiro diz que deseja ter o presidente Lula presidente da República. Você leu a sentença do juiz Sérgio Moro? Li. Você encontrou alguma prova da sentença? Tem indícios de... Não tem disso, me desculpe. Claro que tem. Eu sou bacharel em Direito. Mas a discussão não é essa, Eu li a sentença do Moro e a única coisa que tem na sentença é a prova da inocência do presidente Lula. Não há absolutamente nenhuma prova ali da sentença do presidente Lula. Mas não é essa a discussão que vai entrar na campanha para governador, né? Não é essa, mas você está perguntando, eu tenho que esclarecer o telespectador, até porque é o seguinte, nós sofremos uma pressão grande, vocês têm que trocar, qual é o plano B do PT? O presidente Lula não vai poder ser candidato. Quem falou? O presidente Lula compra uma sentença provisória, ele está condenado provisoriamente, tem recursos, isso é um aspecto. Outro aspecto, ele não tem o seu direito político cassado, portanto, ele tem direito de votar e ser votado, e o PT decidiu, quem decide candidato a presidente do PT é o PT, e decidiu, e nós inscreveremos em agosto a candidatura do presidente Lula. Certo, e quem vai decidir é o Tribunal Superior Eleitoral, e nós vamos ter de aguardar. O eleitor que vai poder votar depois. Eu preferia que a gente ficasse, que nós centrássemos, eu peço desculpas, Luiz Marinho, mais em questões objetivas do candidato ao governo de São Paulo, que eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora quer exatamente, ao invés de ficar voltando ao passado, eu sei que você tem muitas histórias, interessantes. Mas agora, olhando para o futuro, olhemos para o futuro. Está na campanha e você está animado, está acreditando nas suas possibilidades. Nas pesquisas, o seu índice de rejeição é inferior àqueles que estão à sua frente, muito à sua frente, o que indica que você tem, de fato, uma chance para crescimento. Então, é compreensível o ânimo. Mas a pergunta da Denise, que eu acho que ficou sem resposta, é a seguinte, o peso sobre o eleitor dessas denúncias que também recaem praticamente a políticos de quase todos os partidos, mas também sobre Luiz Marinho. Ela citou algumas delas, então a indagação é essa. O eleitor, que também mostra nas pesquisas que ele quer combate à corrupção, sim, que ele quer uma nova política, que ele não quer desvio de dinheiro público nem negócio por baixo dos panos. O que dizer para esse eleitor, se você for eleito governador de São Paulo, que mecanismos você criaria para que tudo que o Brasil tem assistido e que emergiu desde o tempo do mensalão não se repita? Você tem um projeto para isso? Claro que nós, veja, combater a corrupção é obrigação de todo cidadão. Não é só combater, prevenir. Prevenir, combater, apurar, mandar punir. Enfim, na gestão em São Bernardo do Campo, nós fizemos várias operações. Como ministro da Previdência, eu fiz várias operações junto com a Polícia Federal. Na verdade, naquele período, porque o passado é importante, o pessoal saber o que a gente fez. Eu fui o ministro que mais demitiu o servidor público no período do Ministério da Previdência, e quando assumi tinha lá uma sala cheia de processos disciplinares prescrevendo.
Eu pedi para acelerar todos e fizemos uma operação grande, fizemos várias operações de desmonte de várias quadrilhas junto ao INSS e junto com a Polícia Federal. E se for governador de São Paulo, o que pretende fazer? Em São Bernardo do Campo, nós desmontamos várias quadrilhas que trabalhavam. Lembra da história do ISS aqui em São Paulo? São Paulo ficou famoso, porque São Paulo repercute. São Bernardo também tinha feito antes. Não teve nenhuma repercussão, porque as cidades menores, a imprensa dá pouca atenção para as cidades menores. Mas nós também fizemos. Desmontamos várias quadrilhas que operavam na cidade também. E o governo do estado tem a obrigação também de fazer, ou seja, todo e qualquer cidadão, governador do estado, deputado, senador, prefeito, presidente da república, tem a obrigação. Mas objetivamente comum, o que Luiz Marinho pretende fazer, se eleito governador, nesse sentido de prevenção e combate à corrupção? Primeiro, Maria Lídia, como governador do estado, nós temos que olhar para o estado como um todo. Temos que combater a corrupção, tem que ter uma boa corregedoria, uma boa controladoria e respaldo político para os agentes operar, punir, fazer apuração e fazer a punição, demitir se tiver gente para demitir, enfim, mandar prender, aquelas coisas todas. Agora, especialmente como governador do estado, eu gostaria de falar de quanto o estado está parado. Eu já falei dos 24 anos de gestão do PSDB, o estado está relativamente perdendo participação no PIB brasileiro, é um estado que é a principal economia do Brasil, continuará sendo e provavelmente sempre será, mas é preciso que ele volte a responder à necessidade do povo paulista e colaborar com o Brasil, especialmente num processo que nós estamos assistindo e o governo não fala nada. Por exemplo, nós precisaremos rediscutir a necessidade de falar de reindustrialização do país. Ao mesmo tempo, da indústria brasileira e do estado de São Paulo. Ao mesmo tempo que a gente assiste, o governo do estado ainda não falou, por exemplo, sobre a possibilidade da venda da Embraer para a Boeing. O que significa isso para a nossa indústria? O que significa isso para a nossa inteligência? O que significa de transferir tecnologia para fora? Nós estamos tendo, na verdade, que desenvolver produção local, enfim. Você é contra? O papel... Claro que sou contra, porque a Embraer... Agora você não vê a Embraer fora do mercado internacional, claro caso ela não tenha o suporte financeiro, porque é uma questão de concorrência internacional. Hoje, a Embraer, a Boeing esteve comigo quando a discussão do caça, e o cidadão da Boeing falou assim, nós vamos projetar a Embraer para o mundo. Eu falei, a Embraer já é projetada para o mundo. Afinal de contas, o que a Boeing deseja a Embraer? Duas coisas, a engenharia Embraer, que é jovem e inovadora, a engenharia da Boeing hoje está envelhecida, e outro é o mercado de jatos médios que eles não têm para concorrer com a Bombardier. Mas abriria esse novo nicho de mercado no exterior. Não é abrir nicho, a Embraer já está competindo nesse nicho, ela é líder nesse nicho. Ou seja, o que desejam aqui, na verdade, é uma operação de enfraquecimento dessa indústria no Brasil. Imagine, vamos separar a indústria de defesa da indústria comercial da Embraer. Na verdade, vai desmontar a parte de defesa da Embraer. Vai ser um grande enfraquecimento. Essa operação pode ser boa para os acionistas da Embraer, mas seguramente não é boa para o povo brasileiro. Agora, Luiz Marinho, essa é uma empresa específica que já está forte. Você falou em fortalecimento da indústria. Qual seria a estratégia para São Paulo especificamente? Lembrando que a indústria nacional está em crise. Sim. Ela começou a crise antes mesmo de a crise começar a atingir a economia toda, ainda quando a ex-presidente Dilma estava no governo, que a indústria começou a tropeçar, perdeu competitividade, ela sofreu com a concorrência de produto importado entrando mais barato, não foi só uma questão de gestão estadual, foi uma questão de não se ter uma política industrial para o país. Aí o que São Paulo pode fazer de diferente? Denise, se você observar, o estado de São Paulo é um estado forte, o principal estado do país. Tem tecnologia, tem inteligência. É preciso que o governador lidere esse processo. É preciso que ele seja um incentivador e uma grande liderança do mundo empresarial, do mundo da inteligência, das universidades, dos institutos de tecnologia, para poder inovar e para poder fortalecer essa indústria. Você não vê o governador falar disso? Nem o que saiu, nem o sainte, nem o entrante. É preciso que o governador faça um esforço pessoal, inclusive, de chamar os agentes econômicos e políticos e tecnológicos para um processo de esforço para poder retomar o debate sobre a indústria. Será um foco de uma gestão como a nossa. 2. É preciso responder às lamúrias, às reclamações, ao grito do povo paulista. Quais são os gritos? Um deles é, em primeiro lugar, saúde.
e não é segurança, é saúde em primeiro lugar. Segundo, vem violência e desemprego e educação. Esses 4 pilares têm que ser basilar, tem que ser básico, tem que ser total prioridade numa gestão de qualquer governo que queira falar do Estado de São Paulo. Tem sido repetido pelos candidatos, Luiz Marinho, que, considerando pesquisa que mostrou os anseios da população e avaliando esse ranking que você acaba de lembrar, os candidatos estão dizendo que a sua prioridade recai exatamente sobre isso, o que é compreensível. Mas não basta Agora, falar, né, do ponto de vista Lídia? prático e objetivo, vamos começar pela saúde. Ótimo. O que Luiz Marinho vai priorizar em relação à saúde no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, vou repetir a experiência que fiz em São Bernardo do Campo. Você sabe que em 2009, quando eu assumi, de 100 questões, 92 eram problema de saúde. As outras 8 dividi entre violência, emprego, educação e tal. O que eu fiz? Em primeiro lugar, Maria Lídia, diagnosticar qual é o problema da saúde e reestruturar, investimento pesado. Isso vale para todos os outros setores da administração, vale para todos os setores. Então eu refiz toda a rede básica, separei das urgências, para deixar claro, porque vira uma bagunça. Esses dias alguém falava assim, em São Paulo a gente não sabe onde vai, porque é uma sopa de letrinha, quando a gente passa mal a gente não sabe qual unidade que a gente vai. Então tem que separar a atenção básica da urgência e emergência de média complexidade e os hospitais de alta complexidade e a rede de especialidades. E fiz isso em São Bernardo. Cheguei no final do primeiro mandato, as questões de saúde já estavam pontual, reclamação pontual de atendimento, aqui e acolá, que sempre vai existir. E essa referência de São Bernardo vale para o maior e mais importante estado do país? Vale para o estado de São Paulo, porque é preciso você colocar quem entende do assunto para poder dirigir. E se eu for governador, quem foi meu secretário de saúde será o secretário de saúde do estado de São Paulo, o ministro Arthur Chioro, que entende do assunto, é um grande gestor de saúde pública, não é só médico, porque às vezes vamos botar um médico famoso. O médico famoso pode não entender exatamente de atenção básica, pode não entender da gestão pública da saúde, enfim. É preciso liderar esse processo. E o governador precisa estar liderando esse processo. Aí se eu pergunto, Maria Lídia, alguma vez você lembra de ter feito cobertura jornalística do governador chamando os prefeitos da Grande São Paulo para pegar uma região, mas podia pegar a região do Vale do Paraíba, podia pegar a Baixada Santista, para discutir, por exemplo, a despoluição do Rio Tietê? A resposta é não, nunca teve. Nossa, na época do governo Fleury houve demais isso. Nunca teve. Chamar os prefeitos todos para discutir isso, não. Teve, não, os prefeitos teve falando. Não, mas o problema mais sério é na região da Grande São Paulo. Teve falando, mas chamar os prefeitos e falar, escuta, vamos aqui combinar que sinergia que a gente vai fazer, como que vamos organizar para trabalhar, para em X anos acabar mesmo, nunca teve. Teve o anúncio dos recursos do financiamento dos japoneses, que ia financiar, que ia acabar tal, que ia beber água, que ia nadar no Rio Tietê, mas nunca lhe dirigiu para valer o esforço coletivo, empresarial, governamental, para poder resolver. Mas podemos falar da segurança pública. Eu vou pedir licença, então. Não, eu vou pedir Nunca licença, teve. posso? Para fazer um pequeno intervalo. E tenha certeza, voltaremos priorizando isso, que já foi apontado como grande anseio da população, a questão da segurança pública. Em instantes, voltaremos já já. Estamos de volta com Hora do Voto, hoje entrevistando o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho. E, como eu havia dito, ao encerrar o bloco anterior, nosso assunto agora é segurança pública. Luiz Marinho, o governo Alckmin tem se vangloriado de ter conquistado créditos na redução da violência em São Paulo. Comparando com os rankings que são publicados em relação a todo o Brasil, de fato, São Paulo apresenta avanços. Eu quero ouvir de Luiz Marinho, para esse anseio da população, a questão do medo, da segurança, o que é que resposta um governo Luiz Marinho dará? O Alckmin tem um modelo de segurança que parece que não é o que a população enxerga na rua. Eu pergunto, a mãe está tranquila, esperando o filho voltar da escola à noite, do trabalho, de uma balada? Ou a vozinha que sai dirigindo no trânsito de São Paulo, correndo risco de ser assaltada nos faróis? Essa é a pergunta, Maria Lídia. Ou seja,
Os indicadores de violência do Estado de São Paulo, primeiro, há questionamento, porque o cidadão que é achado no parque morto, ele não compõe a estatística de homicídio. Homicídio reduziu, mas aumentou o latrocínio, ou seja, roubo e furto. Roubo e furto, seguido de morte, aumentou pra caramba, ou seja, roubo e furto é o grande drama da cidade de São Paulo. Agora, segurança, violência não se resolve só com polícia. Apesar de termos que falar de necessidade de valorizar a polícia, do ponto de vista da remuneração, do ponto de vista de capacidade de trabalho, do ponto de vista de tecnologia de investigação, especialmente de polícia civil, o cidadão que faz um boletim de ocorrência pensa que vai ser investigado, coitado, só vai ser investigado se tiver repercussão mediática, senão não vai ser simplesmente porque não tem investigadores para fazer. Mas o meu modelo de segurança é o que eu fiz de novo em São Bernardo do Campo, porque nós investimos em vídeo monitoramento na cidade, ou seja, nós temos um central de vídeo monitoramento. Nós implantamos uma política combinada educação, esporte, cultura e lazer, porque a infraestrutura de bairro, de território, porque o crime está onde o Estado não está presente no território. Se pergunta assim, por que as UPPs não deu certo no Rio de Janeiro? Porque montaram as UPPs, mas não montaram as políticas públicas efetivas lá para a ocupação de território. Então, educação, esporte, cultura. Eu tinha, Maria Lídia, 32 mil meninos e meninas completando o período integral de educação. Educação mais esporte e cultura. Ou seja, durante o meu governo você não achava um garoto no farol, um garoto à disposição do crime. Ou seja, nós temos que tirar do crime e a sala de aula é o grande caminho para o desenvolvimento da nossa juventude. Aquele jovem, porque nós temos 298.500 meninos e meninas fora da escola na faixa etária de 4 anos a 17 anos no Estado de São Paulo. É inaceitável um Estado como o nosso. Para o jovem de 14 a 17 anos, 200 mil jovens fora da sala de aula. Para isso, eu vou criar uma bolsa para que ele esteja a garantia de estar na sala de aula, formar, participar do seu período, para poder completar, estar melhor preparado para enfrentar o mercado de trabalho. É assim que nós vamos resolver o problema de violência. Mas, Luiz Marinho, eu sinto aqui um descompasso, que eu não sei que explicação que você encontra, que é a seguinte, você fala mesmo com muito orgulho dos seus feitos à frente da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Entretanto, você não elegeu o seu sucessor. A população de São Bernardo não aprovou. Isso nós avaliamos Aí a minha indagação é, se esses feitos servem de referência para você ser o governador de São Paulo, por que a população de São Bernardo do Campo não elegeu o seu sucessor? Porque não era eu o candidato. Que você apresentou, aquele que você apoiou. Se eu fosse candidato, Maria Lídia, eu estaria reeleito. Ali, o pessoal não queria ouvir o PT falar. E nós avaliamos isso no comecinho do programa. Agora, eu fiz um verdadeiro laboratório de políticas públicas em São Bernardo do Campo e vou apresentar para o Estado de São Paulo. Para a segurança, para a saúde, para a educação, para a habitação. Eu assumi em 2009 com um trauma de uma imagem de 2005, onde 9 pessoas tinham morrido soterradas num dia de chuva. Dia 17 de março de 2009, 18 barracos da favela naval foram levados, nenhuma vítima, porque eu já tinha tomado providência de tirar essas famílias de lá. Eliminei praticamente todas as áreas de risco da cidade de São Bernardo do Campo e implantei uma vasta política de habitação. Você fala como se a cidade de São Bernardo fosse uma cidade modelo, e não é isso. E não, a Maria Lídia tem toda a razão em relação a isso fazer o sucessor, porque do ponto de vista de gestão de prefeitura, o que se espera é um gestor eficiente que resolva os problemas da população, que é muito mais próximo. Quando você pensa no âmbito de governo federal, aí sim você pesa a questão política. Se você tivesse tido um resultado tão satisfatório assim, a população não abriria mão por uma questão política, até pelo distanciamento. Então, você fala que tem uma idoneidade total, que todas as denúncias não têm fundamento, que a gestão era eficiente em absolutamente todas as áreas, e por uma questão política distante de você, que você está colocando distante, São Bernardo optou por uma decisão política, é isso? Se você for em São Bernardo do Campo hoje perguntar, fazer uma enquete, você vai ver que o povo de São Bernardo elegeria prefeito. Elegeria hoje. Reelegeria 2016 e elegeria hoje. Ou seja, eu estou lhe garantindo, porque eu ando em São Bernardo, conheço, enfim. Tá, mas é a população do Estado de São Paulo. E sei o que fiz. E vou apresentar para a população de São Bernardo, do Estado de São Paulo, o que fiz em São Bernardo como modelo para ser implantado no Estado de São Paulo. Seja do ponto de vista de segurança, seja do ponto de vista da educação, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista da habitação. Porque eu tenho certeza que o Estado de São Paulo pode mais. Porque o orçamento que o Estado tem, não dá para virar e dizer o seguinte, eu tenho problema de orçamento, por isso que não dá para valorizar os professores e os professores na área de educação, conforme o governador fez. Estado como Maranhão, estado como Piauí, economia muito mais fraco, está valorizando os profissionais de educação. O Estado de São Paulo fala que não tem dinheiro.
Sabe qual era o salário de professor de São Bernardo do Campo numa jornada de 30 horas, professores? R$4.000. Mas você não estava lá numa situação de crise no país? R$1.800. Espera um pouquinho. Você não pode desvincular a crise lá atrás, nacional. São Paulo também não estava em situação de crise. Por que não resolveu lá atrás? O problema não é de crise, o problema é de gestão, o problema é de competência. O problema é de ausência de planejamento. Em 24 anos, Denise, dá para resolver qualquer problema se você planejou. Ou seja, o PSDB demonstrou a sua total incapacidade de planejar a gestão para o Estado de São Paulo. Isso vale para a gestão do PT nos 13 anos de poder? Nós podemos governo comparar. Lula e governo Dilma? Nós podemos porque, comparar. Falar em termos de, assim, né, o número de anos em que ficou no poder, sem uma análise de todas as variáveis e os vetores que agiram sobre, em circunstâncias diferentes. Nós podemos comparar os 13 anos de gestão do PT no país e o que produziu versus os 8 anos do governo Fernando Henrique no país, ou os 24 anos do PSDB no Estado de São Paulo. Sim, mas o governo Dilma resultou no que resultou. Mas o governador foi reeleito, sem menor dúvida. Maria, você vai me perdoar. Aqui, tiraram a Dilma sem nenhuma acusação de corrupção para colocar uma quadrilha para dirigir o Brasil. Das bases para a crise econômica que o país vive até hoje. Uma outra coisa. O povo está analisando os 13 anos do PT versus o período Fernando Henrique, versus o período Michel Temer, e está dizendo que deseja eleger o presidente Lula para voltar a dirigir o Brasil. E tem no presidente Lula a grande esperança. Qual a esperança? A esperança de voltar a gerar empregos. Nós geramos 22 milhões de empregos carteira assinada no período Lula-Dilma, versus 14 milhões de desempregos desmontados, destruídos agora no período Michel Temer. A esperança de voltar a investir na juventude, na juventude negra, nas mulheres, na política da comunidade LGBT, na política de segurança, saúde, e aí vai, podemos falar o dia inteiro. Ou muito mais do que um dia inteiro. Luiz Marinho, tenha certeza. Foi muito interessante, sabe, a franqueza com que você fala, a clareza e que aceita os argumentos contrários e pondera. Eu agradeço sua vinda hoje ao nosso programa, à Hora do Voto. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço a você, Maria Lídia, Denise, especialmente os telespectadores. Espero continuar dialogando muito isso até chegar o dia 7 de outubro. Se Deus abençoar e o povo honrar com o voto, tenha certeza que vamos fazer um governo muito mais eficiente do que vocês têm assistido nesses 24 anos de PSDB no Estado de São Paulo. E agradeço também a você, Denise, por estar conosco hoje nessa empreitada. Muito obrigada, boa noite. Termina aqui Hora do Voto. Como você viu, recebemos hoje o Luiz Marinho, pré-candidato do PT ao governo de São Paulo. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, às 11h30 da noite. Uma boa noite a todos. Até lá.